Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pérola Cast, o nosso podcast onde a gente conversa com alunos e alunos que passaram por esse processo do mapeamento das emoções em 52 semanas. Aqui a gente ouve um pouquinho dessa história e talvez você que está ouvindo aí esse vídeo agora, pode ser que se veja um pouquinho na história de cada uma dessas pessoas, cada um desses alunos, e a mensagem principal que a gente deseja trazer aqui nessa conversa, nesse bate-papo, é sempre a esperança, né? Já que a gente fala do Pérola Cast, que são as pérolas do nosso mapeamento das emoções em 52 semanas, né? O que esse processo de autoconhecimento faz na vida das pessoas. E hoje a gente vai conversar com a Mari, que foi aluna da nossa primeira turma. Mari, seja Isso muito mesmo. bem-vinda. Estou muito feliz de ter você Obrigada. aqui, porque você foi aluna da nossa primeira turma, né? Ali Sim, nem tinha pandemia ainda. nem tinha. Então, Deus, não existia Covid, gente. Covid, não, o que é Covid? Não, ninguém sabia o é, que era isso. ninguém Então, sabia. mas foi ali, né? Entrou o ano, né? A gente nem sabia o que ia acontecer e entrou o ano ali. Então, Mari, se Sim. apresenta para gente onde você mora, o que você faz e conta um pouquinho aí da sua história e como é que por que te chamou a atenção, o que fez você é, pensar, acreditar que o mapeamento das emoções, na época era só 52 semanas, né? A gente nem falava Sim, mapeamento das emoções. O que fez você verdade. pensar e acreditar nesse processo, que esse curso podia ser para você? Meu nome é Mari Campos. Eu tenho 32 anos, fiz esse ano 32. Sou mãe de duas crianças lindas, maravilhosas, uma de 2, outra de 40 dias, Uau! e casada, e moro no Canadá há 7 anos. Quando eu comecei o curso, eu já estava aqui no Canadá desde 2016, então aí 4 anos, né? E desde que eu mudei para o Canadá, eu senti assim que eu fui perdendo a minha identidade, né? Porque eu mudei, meu estilo de vida mudou completamente e eu chegou num momento que eu não sabia mais o que eu ia fazer, eu sentia saudade de lá, mas não queria voltar, mas aqui, enfim, uma confusão total na minha mente, né? E tinha um outro problema também, assim, comigo, que eu já estava identificando já há algum tempo, que eu era uma pessoa muito insegura, muito mesmo. Eu não tinha confiança em mim para nada. E Estrelinhas aí, aí. sim, não tinha confiança. Eu achava que eu tinha autoestima, eu achava que eu era uma pessoa confiante, porque eu fiz uma carreira no Brasil, mas depois eu entendi por que eu não evolui tanto nessa carreira. Depois eu mudei para o Canadá, eu vi que lá no Brasil era como se eu vivesse uma máscara, sabe? Então eu deixei assim as outras coisas cobrirem aquelas dores, aqueles traumas, e eu me apegava naquilo. Então quando eu perdi aquilo, vim para o Canadá, eu tirei a roupa assim e vim crua, né? Uhum. E aí chegou aqui, eu não sabia quem eu era, então eu me perdi a minha identidade. Na verdade, eu acho que eu nunca soube de fato quem eu era, a minha missão, para que eu vim nessa terra, sabe, a autoconfiança. Então, chegou um ponto que já estava afetando muito o meu casamento. Os meus relacionamentos no geral, principalmente o casamento, né? Que é aquilo que a gente convive todos os dias. E aí, eu decidi, eu já vinha há um tempo pensando nessa questão de fazer terapia, de cuidar do meu emocional, mas eu não sabia para onde correr. Aí foi quando Deus me trouxe você. E aí, eu não sou de seguir ninguém, eu não sou de ficar nas redes sociais, assim, seguindo fulano, seguindo ciclano, sei a vida de todo mundo, todos os blogueiros, eu não sou disso. Mas a única pessoa que eu tenho um carinho especial é pela Renata Mais, né? Porque a história de vida dela, eu conheci ela vendo os vídeos da Austrália, e eu estava no processo de mudança também de país. E aí, quando ela comentou da Sayonara, primeira psicóloga que veio na minha mente foi você, hein?
e ali, né, porque ela comentou, e aí eu fui te seguir, vi o seu trabalho, e eu depositei uma confiança ali em você, e comecei a acompanhar, e foi quando você lançou o curso. Eu falei, essa é a minha oportunidade. E eu fui lá e dei a chance. E aí foi quando tudo mudou na minha vida, né? Porque Uau. aí várias coisas foram destravando na minha mente. Eu fui entendendo muitas coisas que eu não entendia antes. O porquê que eu era uma mulher, né, tão insegura. Na verdade, eu não era uma mulher, eu era uma menina ainda, né? Mas você já Então, tinha feito alguma terapia antes? Já tinha passado com algum profissional antes? Ou foi o não. primeiro contato com a psicologia? Foi o primeiro contato com a psicologia. Eu tive, assim, eu fiz enfermagem, minha primeira faculdade, mas eu não segui carreira. E eu sempre tive uma queda pela psicologia, então o meu TCC na enfermagem foi saúde mental da mulher, mas eu era muito novinha, eu tinha 20 anos na época. Me formei com 21, então foram 13, faz 13 anos que eu me formei, e 18 que eu comecei a faculdade. E eu sempre gostei muito, eu fiz muitos trabalhos na área de psiquiatria e psicologia ali, né? Em algumas instituições e tal. Mas, assim, não fiz terapia. E eu estava procurando isso porque eu acho que chega depois dos, sei lá, dos 28. Se você não procura terapia para se cuidar, sua vida não anda, né? Acho que vai chegando nos 30. E eu acredito que a maioria das pessoas que procuram é nessa idade aí, porque realmente, A acho que você conta, pode falar melhor. a conta começa a bater nos Com 26. certeza. Exatamente. Eu acho que foi exatamente mais ou menos nesse período aí E que é eu muito, procurei. é muito curioso isso que você falou agora, né? Assim, a gente falou ali antes de começar, tudo bem, Mari, quanto tempo, não sei o quê, mas a gente Sim, não sabe o que que vai surgir aqui na conversa, né? Então vamos lá, bota para é. gravar e estamos É isso gravando. aí. Nosso podcast é diferente porque assim a gente vê muitos podcasts hoje em dia que a pessoa está ali, vai naquele lugar especial para gravar, mas a gente não tem esse lugar especial. Eu estou na Austrália, você está no Canadá, Sim, aluno no mundo inteiro, né? A gente tem alunos na Alemanha, na Suíça, na França, na África. Então, como é que eu... Não existe essa possibilidade. Então, você falou de uma coisa aí agora, muito interessante, que é essa coisa da vida chega ali na casa dos 30 e a vida empaca. E aí é. eu vou te trazer um outro dado, que é como se fosse assim um ciclo, né? Não tem a natureza, que ela tem ali as Uhum, estações, você tem o outono, o inverno, a primavera, o verão. sim. Cada coisa no seu tempo. E Uhum, algumas coisas a cada tanto tempo, a cada ciclo de tantos anos, tal coisa vai acontecer. Eu vi um documentário agora do vulcão que veio em 2019, ali também quando a gente uhum, estava começando essa turma, na Nova Zelândia. E eles fizeram um documentário, está na Netflix. E um casal que foi passar a lua de mel, né, na Nova Zelândia, acabou, né, sendo queimado, os dois ali. Então, uma história bem interessante. E ela fala assim: quando eu cheguei lá, alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa errada. E quando eu uhum, perguntei para o instrutor quando é que foi a última vez que o vulcão entrou em erupção, ele falou em 2016. Eu, nossa, uhum. pouco tempo. E quando foi antes de 2016? Em 2013, ou seja, a cada 3 anos. E ela estava em 2019. Aham. Ela falou: nesse momento eu já comecei a suar e falar para o meu marido: vamos sair daqui, vamos sair daqui. Quando a gente olha para trás e vê aquela grande fumaça preta subindo. Enfim, é a natureza. Nós, seres humanos, temos uma natureza interna. E a cada ciclo de vida, a conta vem. Então, algumas mulheres chegam lá nos seus 50 anos e falam que tudo aquilo que elas estão vivendo é por causa da menopausa. E não é, Hum, não é. é. Existe, estava até com o livrinho aqui perto, existe um livro do Dr. Sérgio que ele fala: tudo é uma questão de equilíbrio, o físico e o mental.
Então, se Uhum. você não cuidasse, você ia. É. Você vai. Mas quando você chegasse lá no outro momento, que é a hora do vulcão entrar em erupção novamente, aí ele vem, sabe? Vem aquelas cobranças, vem aquela raiva, Uhum. e a pessoa Uhum. acha, é a menopausa. Não, não é exatamente a menopausa. Porque as pessoas também falam, tô com problema na gravidez. São os hormônios. Os hormônios, eles agem na nossa vida como dinheiro. Eles revelam aquilo que está escondido. Se você tem menos, ele vai te levantar um problema. Se Uhum. você tem demais, outro problema. Então, eles precisam estar em equilíbrio. É claro que eu estou usando uma linguagem aqui bem simples, né? Sim, sim. Não é exatamente como o dinheiro, mas eles precisam estar em equilíbrio. Mas as nossas emoções, elas estão regendo tudo, inclusive essa responsabilidade de cuidar dos hormônios. Então, você falou aí da conta, acabei falando muito aí, mas essa conta, ela chega na nossa vida. E Uhum. se você não pagar uma conta hoje, fingir que não está vendo, o que que vai acontecer? Ela vai bater lá na frente, mas ela vai vir com juros, ela não vai perdoar. Ela esqueceu de pagar, já tem tanto tempo, deixa para lá. Não, não é assim, né? Ela vai vir É, e vai vir com vem juros. com juros. É, porque a bagagem vai ficando cada vez mais pesada, né? Exato, exatamente. Não tem como fugir disso. É. Não tem como. Mas aí vamos lá. Aí você estava ali nesse momento difícil, você não tinha filhos ainda. Não tinha. E foi depois do curso, do meu amadurecimento, da minha evolução, que eu sentei com meu marido, nós conversamos e vimos que era o momento, que foi quando foi em 2020 que eu engravidei, em agosto de 2020. Que aí eu engravidei da minha primeira filha. É. É, Outra coisa que você fala, eu achava que eu tinha autoestima. O que que era sim. autoestima para você? Ah, era eu falar que eu era bonita, que eu merecia, mas depois naquelas aulas que eu assisti duas, três vezes para realmente, Sim. sabe, entrar dentro de mim, eu entendi que a autoestima vai muito além de estar com uma maquiagem, com um cabelo bem bonito, né, ou com alguém dizendo que eu sou. Se eu não me achar, isso não tem nada a ver, né? Uhum, E aí o que acaba entrando em outra questão é da autoconfiança, né? uhum, Então eu não fui, nunca fui uma pessoa confiante. Eu tentava ser, mas com a minha força externa. Não de aparência, mas de só ficar afirmando, assim, achando que eu era, porque eu queria ser, eu queria ter, né, uhum. a autoestima. E aí foi quando eu comecei a trabalhar dentro de mim. Primeiro eu tive que ir na raiz, o que está tirando a minha autoestima? Então Isso. aí a gente retorna lá na infância, na adolescência, né, nas crenças limitantes. E foi quando, dia após dia, fui trabalhando isso em mim e fui construindo. Tanto que depois do curso, eu conversei com meu marido, depois de meses, né? Foram muitos meses. As pessoas pensam que é rápido, mas não é rápida a mudança, né? Então, depois de uns meses, eu conversei com meu marido, eu falei assim, amor, o que que você acha que eu mudei nesse último tempo? Aí ele falou para mim, você tá muito confiante de você mesma. Ai, eu amei, porque era exatamente isso que eu queria, É. né? Então, depois que eu descobri, né, a minha identidade, da onde eu vim, por que que eu vim, e que eu sou um ser humano único e que eu tenho uma missão nessa terra, eu não tenho como ficar com a minha autoestima lá embaixo, eu não tenho como ficar com a minha autoconfiança lá embaixo. E eu precisava muito disso para ser mãe. Se eu fosse mãe antes, eu ia errar muito. Lógico que eu vou errar, mas eu ia errar muito mais, entendeu? Sim, com certeza. Então, por isso que depois, assim, eu senti que foi a hora
de ser mãe, porque eu já estava casada, a gente já está casado há 10 anos, né? Então, eu fui mãe aos 8 anos de casada, e graças a Deus. E eu penso assim, no meu caso, eu falo, né? Que eu esperei esse tempo de maturação, né? De crescimento, tanto o meu quanto do meu marido. Hoje, a gente, tanto que a gente já logo quis o segundo, né? É um desafio enorme. Eu já trabalhei pra caramba na minha vida, mas ter filho é um trabalho hum, que não se compara a nenhum outro. É dobrado, é trabalho dobrado, é 24 horas, é correria, você, enfim. Mas, assim, é recompensador. É uma realização interna sem palavras que possam expressar exatamente o É que o é. verdadeiro amor, é aquele que você dá sem Esperar nada. esperar nada em troca. Você simplesmente dá. Você Exato. aprende a se doar. E não É, importa a situação, você vai se doar, você vai fazer, você vai acordar 5 horas da manhã, você vai acordar 6 horas da manhã, você vai fazer comida, você vai sair. Então, assim, meu dia é para eles. E uma das coisas que eu e meu marido decidimos, né, falando sobre isso, é que eu ficaria em casa, e sempre foi meu desejo também, e eu acredito que seja um privilégio de eu ficar em casa e cuidar dos meus filhos, né? Passar a primeira infância deles com eles, ensinando e sendo suporte, e vivendo dia após dia. É muito mais fácil, de repente, colocar eles numa creche, trabalhar e ver minha vida, mas eu decidi, esses primeiros anos, né? Pela infância, para cuidar realmente da infância deles e fazer parte. Então, eu sou muito privilegiada por isso, assim. é, Mas eu precisava dessa mudança, dessa transformação, para que isso acontecesse bem. sim. Quando você fala, eh, da sua família, infância, quando a gente fala, né, porque assim, eu acredito que algumas pessoas, né, vão assistir aqui o nosso vídeo, o nosso Pérola Cast, e aí as pessoas se perguntam, né: "Mas é sobre o que exatamente esse mapeamento das emoções, né?" 52 semanas. Então, quando eu construí o 52 semanas, por que que ele tinha esse nome? Porque não é um nome nada comercial, né, para começar. Porque a pessoa hoje Uhum. em dia ela está querendo, ó, clicou aqui, a comida chega em casa, clicou aqui, o carro chega na porta, clicou aqui, pagou a conta, clicou ali, pô, vou clicar aqui 52 semanas para mudar minha vida? Ah, nossa, Deus me livre. É Tá, muita coisa. é, muita coisa e tal. Mas enfim, isso é um nome, né, porque o curso, na verdade, você tem acesso por 52 semanas. Mas na verdade é que a partir do momento que a pessoa pega o mapa e começa a andar, a luz já começa a acender. E até uma aluna falou isso, eu achei muito bacana, ela falou assim: "Eu percebi, Sai, que eu estava dentro de casa de luz apagada, e eu nem sabia o que tinha na minha casa interior. Quando Hum, essa luz acendeu, forte. eu comecei a ver os cômodos sujo, escuro, Hum, triste, e entender que, na verdade, eu tinha medo. Eu tinha medo de tudo aquilo que eu tinha vivido. E aquilo tudo era muito confuso na minha mente. Então eu queria te perguntar o seguinte, quando você pega esse mapa virtual, né, e você tem ali uma aula sobre família. O que é família? Você: "Pô, mas eu comprei um negócio para mim. Aí agora eu tenho que pensar no meu pai e na minha mãe, gente? Na minha tia, na minha avó? O que que tem minha avó a ver com essa é. história, gente? Quero lá pensar em vó, não. Como é que foi para você esse contato com ter que entrar em contato com a tua história para entender o que estava acontecendo na tua vida e poder fazer você, então, a sua estrada? Agora eu tenho o mapa na mão, eu só erro. Pô, você está com o GPS ligado. Você só erra o caminho se você não olhar para o GPS, né? "Ai, gente, errei". Errei por quê? Porque fui pegar o telefone, porque eu olhei e fui fazer outra coisa, aí errei. Mas se você seguir, tu não vai errar. Como é que foi para Sim. você esse contato? Olha, sinceramente, para mim, eu consigo fazer uma analogia muito clara disso. E eu falei isso, inclusive, em algum.
acho que algum vídeo que eu fiz para você. Foi como se eu pegasse esse mapa, eu me via dentro de um labirinto com esse mapa na mão, só que sem GPS, Uhum. entendeu? Sim. Então eu estava com o mapa dentro desse labirinto e eu ficava só batendo com a cara, porque eu não estava achando o caminho, não estava sabendo por que que eu estava fazendo aquilo, e estava perdida ali dentro daquele é, labirinto. E aí, de repente, chegou o curso e me colocou uma escada na parede. Eu subi, eu consegui enxergar o que estava acontecendo ali naquele labirinto, qual que era o caminho que eu tinha que seguir, entendeu? Boa. Então, eu subi lá em cima na escadinha e fiquei olhando, ali, aquilo ali, cada aula eu fui olhando. E Uhum. aí eu tracei o que eu tinha que fazer, porque não adianta eu só escutar e não tomar atitude. Sim. Então, eu tracei ali as minhas estratégias, tá? Eu vou ouvir essa aula de ressentimento, eu vou ouvir de novo, vou ouvir de novo. E aí, paro para pensar nas coisas. E, lógico, não é fácil você ficar voltando Ninguém quer, ninguém é desconfortável. Você ficar voltando lá no que você passou, né? Todo mundo, eu acredito numa coisa. Nenhuma infância saiu ilesa, uns mais, uns menos. Nenhuma adolescência saiu ilesa, ainda mais cabeça de adolescente, né? Mas uns mais, outros menos, depende de como foi a infância. Uhum. Nenhuma vida adulta a gente sai ileso, depende, mas uns mais, outros menos. Depende de como foi a adolescência e como foi a infância. Então a gente vai carregando essas bagagens. Uhum. Aí volta lá o que a gente conversou. Uma hora a gente tem que parar e, e falar, peraí, eu preciso voltar lá, consertar isso aqui e retraçar. E é, redirecionar aqui a minha rota. E foi o que eu fiz. E outra coisa importante também, eu venho de uma família cristã. Na verdade, minha família não era, depois se tornou, e eu ia com as tias, né? Eu ia muito assim para a igreja. Então, eu cresci na crença limitante de que eu não preciso de psicólogo, que Deus vai fazer tudo. E aí eu amadureci, entendi que Deus fez a psicologia assim, que a gente precisa se tratar assim, que muitas coisas tá aqui na nossa alma, na nossa mente, e é uma ignorância total a pessoa achar, né, misturar tudo isso aí, achar que cuidar das nossas emoções seria um pecado, ou você estaria talvez deixando de acreditar que Deus pode te curar. É. Então, assim como a gente tem uma úlcera, uma gastrite, a gente tem que tratar, e as nossas emoções a gente precisa tratar também, né? Uhum. Mas eu acredito que hoje em dia está mais desmistificado essa questão, mas muitas pessoas se prendem nisso. Sim. E, e graças a Deus, assim, por vários exemplos de várias outras pessoas cristãs que falam, não, você tem que procurar, assim, psicólogo, tem que procurar ajuda para tratar suas emoções, para ter o autoconhecimento, porque é onde você consegue enxergar a sua personalidade, enfim, várias outras coisas. Você consegue se moldar as suas emoções, né, se equilibrar emocionalmente. Uhum. Então foi isso, assim, que, que é onde foi o meu start, né, para Uhum. começar a me cuidar. Eu acredito, né, você tocou num ponto importante também, que é a religião, que é a família, é o voltar atrás, é desconfortável, então várias palavras suas aí importantes. Então, não existe nenhuma grande mudança sem desconforto, né? Se Com você quer certeza, né? transformar o seu corpo, por exemplo, você vai ter que passar pelo desconforto do exercício físico, da dor muscular, né? Você não está com vontade, mas aí você vai, no meio do caminho a vontade chega. Eu falo lá no Masterclass, a gente fala sobre outros assuntos, então a gente fala sobre casal, vida sexual. Eu falo, gente, muitas vezes você vai para um ato sem vontade. Ai, meu Deus, sério mesmo? Ai, não estou com muita vontade e tal. Você vai, né? E no meio do negócio, a vontade vem. É.
Então, a gente precisa também quebrar a nossa preguiça mental, a nossa preguiça física de fazer as coisas. E na nossa vida emocional, se as coisas não estão andando, se a vida não está andando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E, por Sim, exemplo, você falou da religião, que algumas pessoas ainda acreditam assim: ah, mas isso não é de Deus, você não tem Deus no coração? Então você vai acreditando em algumas coisas que não são exatamente reais. exato. Só que se a gente olha para a história, por exemplo, o médico que descobriu, né, quando o primeiro médico lá que fala que a gente tinha que lavar as mãos no centro cirúrgico ali para fazer uma cirurgia, não, mas olha só, vamos começar a lavar as mãos, vamos ver, né, o que que vai acontecer. Olha bem, ele Hum, praticamente foi retirado do Conselho Federal de Medicina, ele foi exorcizado, ele foi banido. Ah, você está querendo agora dizer que tem que lavar a mão, que o problema é que os pacientes estão morrendo porque a gente não lava a mão na hora de operar? Mas, meu Deus, imagina, você com a mão suja vai colocar dentro de uma pessoa que você está operando. Entendeu? Olha que loucura. E quando ele levanta isso, ele não é bem visto. Ele não é bem é. visto na classe médica. Então, quando você fala, por exemplo, ah, eu fiz você fez terapia? Não, eu fiz um curso. Ah, como assim? O próprio profissional, ele vai até desabonar isso. Não, mas não é a mesma coisa. Olha bem, você precisa fazer a terapia. Porque ele não sabe, porque, né, e tudo bem, o ponto aqui principal não é esse, mas hoje a gente trabalha com terapeutas e a gente ensina esse método para profissionais. Por que será? Uhum, Porque está dando resultado. Porque quando é. você chega aqui, por exemplo, vamos dizer que você tivesse vindo fazer uma consulta comigo. Como é que eu ia falar tudo que eu falei dentro do curso? Você acha que caberia? Muitas horas. Muitas horas de curso, muitas aulas, realmente. Eu, inclusive, tinha aulas assim no seu curso que era tão esclarecedora que eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que eu pensava, é, isso a gente tinha que aprender na escola. É tão básico. Uhum. Por que que a gente não aprende isso desde pequenininho, que a gente tem que cuidar das nossas emoções? Uhum. É uma coisa tão básica, gente. Essa palavra sua é uma palavra que tem sido muito repetida por alguns alunos, né? Até alunos de professores universitários. Tem uma aluna que ela é psicóloga, ela fala assim: meu Deus, é, a gente tem que pensar numa forma de levar isso para as escolas e falar sobre Uhum, isso. Então, é um ponto aí muito importante que é das crianças. Combina aqui com o que você falou. sim. Você falou, eu acredito que nenhuma infância saiu ilesa, que ninguém sai ileso de uma infância. Uhum, Isso aqui é bem, bem sério, essa palavra. Por quê? 100% das pessoas que vão ouvir esse podcast, 100%, eu quero que você que estiver ouvindo aqui agora, que você pense aí. O que que aconteceu na sua infância? Que foi importante, que foi relevante, que não é neutro, que é uma outra fala, né, que já virou assim um clássico uhum. meu. Você estava ali entre 3, 4, 5 anos de idade, você estava fazendo o quê? Estava aprendendo a falar. Tua filha está com 3 agora? 2. 2. Está começando a balbuciar, né? Está começando. Uhum. Ela está aprendendo a falar. Ela vai aprender a falar o quê? Na verdade, fluentemente mesmo, ela vai falar o inglês, porque ela vai para a escolinha, então ela Sim. vai ser alfabetizada em inglês. Mas ela vai falar um portuguesinho ali, mais ou menos, do papai e da mamãe dentro de casa, vai falar com a avó, vai falar igual o gringo, né? Com aquele sotaque É, gringo e tal. Vai entender mais o português, igual as filhas do meu marido, entende tudo de árabe, mas elas não falam nada, mas entende tudo. Por quê? Porque foram criadas, ouviu, né, o árabe, então elas falam. Isso é importante, isso é relevante, mas isso é neutro. O que que vai uhum. mudar isso na vida da tua filha?
Absolutamente nada. Nada. O que que muda na nossa vida falar português? Estamos aqui conversando português, fazendo um vídeo. Olá, o que que muda na nossa vida falar português? Nada. E quando foi que isso começou? Lá na minha primeira infância. Eu aprendi a falar Uhum. e eu falei fluentemente. Isso é importante, isso é relevante, mas é neutro. Agora Uhum. pega a chave, pega a visão. O que que você também estava aprendendo lá que é importante, que é relevante, mas que não é neutro? Foi quantas palmadas você levava? Como gritavam com você? Era o seu pai alcoólatra que chegava em casa quebrando tudo? O seu pai que traía sua mãe, e sua mãe se tornou uma mulher revoltada, amarga e batia em vocês durante o dia? Foi aquela mãe que abandonou os filhos, mesmo até estando presente, que a É, criança fica querendo chamar atenção, rodando ali, igual o cachorrinho, sabe, que fica fazendo um monte de coisa para a mãe poder, para você dar atenção? Tem criança que passa uma infância assim. Ei, estou aqui. O que que o pai e a mãe falam? É muito agitada, tem é. TDAH e não sei o quê, papapá, papapá. Isso tudo está acontecendo nessa primeira infância. Isso tudo é importante, é relevante, mas não é neutro. E isso Uhum. vai se manifestar nessa autoconfiança que a gente acredita ter, mas no fundo, não, peraí. Eu passei a vida inteira rodando atrás da minha mãe e do meu pai. Eu me acho maravilhosa, mas nem minha mãe e meu pai me achava. É claro que isso não está escrito tão simples assim na sua mente. É inconsciente, né? Vai Consciente, ficando tudo lá atrás, né? tudo. É o abuso sexual infantil, é o abuso verbal, é o abuso emocional que está se tornando banal. Ah, minha É. filha, olha, se você vai, né? Uma aluna falou que foi falar com a mãe falou, minha filha, eu também passei por isso. A senhora passou, mãe? Como é que a senhora nunca falou? Ah, minha filha, naquela época. Então, deixa isso para lá. E essa aluna tinha 48 anos. Ela falou, Nossa. meu Deus, por que que só agora eu fui aprender isso? Por que que só agora eu fui entender que aquele homem foi um monstro? Enfim, essas coisas são importantes, são relevantes e não são neutras. Então, você está ouvindo aí, ó, estrelinhas aí na tua vida. O que que foi importante, o que que foi relevante e que não foi neutro na tua vida e que você precisa entender e aprender, que são coisas diferentes, né? A gente entende um monte de coisa, mas não aprende nada, e aí a gente fica nesse labirinto com o mapa na mão sem saber para onde vai. Isso aí foi a influência da religião, família e a sua visão. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa, né? Se você tivesse que definir esse processo, Mari, definir o mapeamento das emoções em duas palavras, quais seriam elas? Autoconfiança. Eu acho que traz uma transformação, que foi para mim, né? Eu acho que me transformou, que me trouxe identidade, você descobrir seu valor, identidade, e você brilhar, e você ter autoconfiança, e você tomar as rédeas. Nossa, era só duas, meu Deus, eu tô falando uma. Não, mas você É pode, difícil falar é, duas. você pode falar assim, ó, para mim, Peraí, deixa eu as duas pensar. coisas mais importantes foram isso e isso. Vamos lá. É, a autoestima e a autoconfiança. Uhum, Eu acho que para mim foi o que me veio de transformação, só que as pessoas não entendem que por trás disso tem tudo isso aí que eu falei, entendeu? uhum, Né? É um trabalhar interno, é um trabalhar nos detalhes dos detalhes dos detalhes que você nem imagina que fez e que faz diferença, né? uhum. Na sua relação com o seu marido, o seu casamento, o que foi que mudou? Tudo, Uau! desde comunicação, é, eu me sentia sempre abaixo dele. Olha que engraçado.
Uhum. E assim, ele não fez nada para, pelo contrário, meu marido é maravilhoso. Ele não, né, nunca não é uma pessoa, enfim, que abusiva, nada disso. Mas eu sempre me senti assim, a menosprezada, a para a que não consegue nada, que ganha menos, a que sempre, né? Aí depois, então assim, quando eu me enxerguei, quando eu enxerguei o meu valor, ele conseguiu ver mais ainda o meu valor. Porque ele Uhum. não casou comigo porque ele não casou comigo por nada, né? Ele enxergava o meu valor, ele via que eu era uma mulher valorosa, mas eu não via. Então é difícil, né? Você querer que a pessoa continue vendo algo que nem você vê em você. Exato. O que leva a Em- muito fim de casamento. Exatamente. Uhum. Então, a nossa comunicação, a gente começou a, a se estreitar, assim, né? A gente estava assim, a gente precisava estar assim. Então, a gente se estreitou. Inclusive, até a questão de relação sexual, né? De casal mesmo. Então, a gente começou a se estreitar cada vez mais e vem cada vez mais sendo transformado, né? Porque eu acredito que não é uma coisa que é do dia para o outro. A gente entra numa crescente evolução. Então, desde lá de 2019, né? Fiz o curso e depois a gente vai deparando com várias questões ao decorrer da nossa vida, né? Depois a Uhum. gente teve filho, nossa vida mudou 100%. Então a gente foi se estreitando cada vez mais, se organizando e conversando e acertando as pontas, né? Então foi de extrema importância ter esse pontapé, esse início Uhum. de autocuidado, de autoconhecimento, de confiança, de reestabelecer a autoestima. Então tudo isso assim foi transformado e hoje eu sou uma pessoa muito feliz, assim, uma pessoa muito confiante. Eu sei para que eu vim, eu sei os meus valores e isso tem só dado bons resultados na nossa vida, graças a Deus. Então a gente falou, Mari, da vida emocional, da vida como mãe, da vida como mulher e, Sim. e da sua vida profissional. Eu não digo, eu sei que agora você não está trabalhando, né? Mas financeiramente, você viu alguma diferença? Alguma coisa aconteceu na família de você? Nossa, muita coisa. Olha, eu não tinha linkado isso. Muita Hum, coisa aconteceu. Caramba, sai! Como você sabe? sabe por quê? Porque o dinheiro, eu não sei se na época que você fez, que o curso já mudou muito, né? Agora, então, ele vem com uma versão Sim. completamente tecnológica, todo transformado. E E ó, tá na minha lista, eu vou entrar para o Masterclass isso aí, logo mais. Tá na minha lista. isso aí, tem que entrar. Aí Sim. a gente tem uma aula lá sobre valor e preço, entendeu? Eu lembro dessa aula, Ah, então você já pegou essa lembro. aula. Daí a gente, mas já entrou muita coisa ali, muita matéria nova nesse assunto Sim. aí. Porque as pessoas acreditam que aquilo que é caro é bom. Não é, não é isso. O que é bom é o que tem valor. Então, a vida financeira é uma coisa assim que muda muito na mente de quem trabalha as suas emoções. Sim, a gente tem muitas coisas na nossa vida mudou para melhor. A gente tem realizado sonhos que a gente nem imaginava que que nos 30 a gente já estaria realizando. E Uhum, lógico que esses sonhos, né, envolvem nossa vida financeira, no que eu estou dizendo agora. uhum. A gente comprou nossa casa própria no Canadá. Isso em muito pouco tempo, olha só. Eu engravidei, a gente comprou nossa casa. Olha aí. Assim que eu engravidei, engravidei em agosto, em janeiro a gente comprou nossa casa. Uma casa maravilhosa, que era dos nossos sonhos, assim. Então eu nem estava pensando em algo desse jeito, assim, mas foi muito mais do que eu pensava. E aí, o ano passado, isso foi em 2021, compramos a nossa casa. Em 2022, a gente realizou outro sonho,
que não estava assim, gente, nem na lista. Uhum. A gente a gente sentiu vontade de sair do Canadá, a gente sentiu vontade de mudar de vida. É o nosso 7º ano aqui no Canadá. E a gente falou, e agora? Como assim? A gente já conquistou tudo, a gente conquistou a nossa cidadania aqui. A gente falou, o que a gente vai fazer? Aí a gente orou, né? A gente pediu muito direcionamento de Deus também. E a gente conseguiu o nosso green card para mudar para os Estados Unidos, que era o nosso sonho, só que nunca tínhamos pensado que conseguiríamos. Olha, Então, o ano que vem a gente está mudando para a Flórida, que era um sonho da nossa vida, assim, só que sabe quando é demais, assim, a gente imagina, ah, não, aqui tá bom, olha o que a gente já tem a nossa cidadania canadense, né, a gente tem nossa casa, e aí a gente conseguiu isso, então envolveu, nossa, muita questão financeira aí, e, e é isso, assim, depois, assim, a gente vem realmente numa crescente, graças a Deus. é. Agora, Mari, tem uma coisa que, assim como eu falei ali para você, né? O que que te aconteceu na infância que foi importante, que foi relevante e que não foi neutro? Com certeza, né? Tem coisas aí. Agora, tem uma outra coisa que também é muito importante, é que quando a gente começa a ter essa autorresponsabilidade, tá bom, isso aqui me aconteceu, mas eu não tenho mais 5 anos, ok, É, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Beijo, tchau, até logo. tchau, Vai embora. ficou para lá. Vai para o quinto dos infernos, É Satanás. isso aí. Vai lá para o quinto dos infernos, perturbar lá os demônios, sai daqui. Pá, É isso vai lá aí. como exorcisão. Tá bom. Tá, tá. Ah, porque eu fui abandonada. Porque... É, Tá bom. E tá bom. Mas, meu Deus, e agora? Você já está com 40, com 50, com 35. é, E daí? Se você ficar aí, e aí, né? Acende uma luz na mente da pessoa, que foi a é, que a outra aluna falou, e aí você começa a um outro processo que é o que desencadeia as bênçãos, vamos dizer assim, na vida financeira, né? A prosperidade chega, que é a gratidão, entendeu? Quando você está amargurada, triste, assim, negociada, sabe? Meio que, uhum, não sei, você falou, seu marido era maravilhoso, você estava casada, mas talvez, se não fosse isso aí, você nem tinha filho até agora, não ia estar com filho. é, Ainda é, estaria lá queixosa, reclamona, mas não sei o que que eu tenho, não sei por é. quê, não sei por quê. Insegura, Insegura, né? medo. Medo, insegurança, se achando insuficiente e tal e tal. É, Aí, quando a gente olha para o cenário, a gente começa a perceber que a gente não é um alecrim dourado, que as coisas acontecem comigo, contigo, com ele, com ela, com todo mundo. E olha uhum, só, pega a tua história, recolhe aqui, abraça e segue em frente. Usa a teu favor. E o que é, acontece nesse momento é que a gente começa a ser grato. E você, sem querer, você falou aí. E aí a gente conseguiu uma casa maravilhosa, muito além do que a gente queria, e não sei o que, as coisas. Então, se você está falando é, isso aqui comigo em meia hora de podcast, imagina você e seu marido. Meu Deus, sim, nossa, como Deus é bom, meu Deus, que. demais, meu. E aí é a gratidão viva. É. Você não Eu está. posso te falar uma coisa? Eu tenho uma das coisas, assim, que eu ficava me ressentindo muito foi porque a minha mãe se separou do meu pai de sangue, meu pai verdadeiro, né, biológico, Uhum, quando eu era muito novinha, não tinha, acho que, sei lá, 3 anos. E eu queria tirar o meu nome. Eu não queria mais nem usar. Eu quase que eu entrei antes de uns anos atrás, né? Porque eu não queria saber. Até hoje, assim, eu pensava naquela época, né? Pensava assim, eu não quero ter esse nome. Então, assim, eu rejeitava a minha paternidade. uhum, Eu passei a ser grata por ele, por mais que eu não conheci ele.
Eu Uhum. sei mais ou menos onde ele está hoje e tal, mas assim, eu sou grata, porque se não fosse por ele, eu não estaria nesse mundo, Exato. vivendo o que eu vivo hoje. Eu não ia ser eu, porque eu sou única. Uhum. Então, assim, eu não ia existir se não fosse ele. É. Então, eu sou grata pela vida dele. E eu fico pensando, imagino que ele não deve ter passado para fazer o que ele fez. Então, eu passei a Gente. ter gratidão pela vida que ele me deu. E isso foi suficiente. Uhum. Se ele fez alguma coisa de bom na vida dele, foi ter eu, foi me fazer. Porque Uhum. senão eu não estaria aqui, eu não teria meu marido, não teria meus filhos maravilhosos. Uhum. Então, acabou por aí, entendeu? Agora, o que aconteceu no meio do caminho, posso mudar? Não posso. É, Então, não. eu olho isso com a gratidão profunda. E se um dia Deus me permitir reencontrá-lo, ou ele me encontrar, e não sei, também se não permitir, amém, tô tranquila. Eu vou só agradecer. Eu falei, obrigada, você me deu a vida. E era isso que eu precisava para estar aqui hoje, vivendo o que eu vivo. Uhum. Ai, mas isso. Não, o resto passou, aconteceu, foi, sabe? Então, quando você falou de gratidão, eu até isso eu me transformei, mas eu passei 30 anos da minha vida, pouco menos, né? Pensando nisso, remoendo isso. Então, imagina quanta coisa ficou lá atrasado, não caminhava. Então, quando eu me libertei, as coisas começaram a alegria verdadeira me invadiu e as coisas começaram a fluir, sabe? Eu sei É. que muitas pessoas passam por isso, ou por coisas semelhantes, ou por coisas piores até. Então, você libertar isso, você liberar isso da tua vida, é, é, é maravilhoso, Poderoso. É muito poderoso, né? poderoso. Talvez, então, se eu te perguntasse novamente, se você tivesse que definir o curso em duas, três palavras, vai lá. Gratidão, autoconfiança, autoestima. Acho que foi isso. É. Então, olha só, você tocou num ponto também muito importante, que é a questão do pai. É. Quantas pessoas, né, talvez vão ouvir aqui e vão se identificar com isso? Ah, eu não sou grata por esse homem, não. Ele acabou com a minha vida. Ou, ah, é muito difícil ser grata por uma pessoa que te abandonou. É muito difícil. É difícil, gente. É difícil. É difícil. É difícil. Ninguém disse que é fácil. Mas o que é bom não é fácil. E aqui o bom É, não é ele ter abandonado. O bom aqui é você tomar as rédeas da sua vida, né? é, Toma a sua cruz. Um dia Jesus falou isso, né? Ah, Senhor, o que que eu faço para te seguir? Toma a sua cruz e me segue. Pega isso, suas coisas e vem. Então as pessoas não querem pegar essa cruz, as pessoas não querem pegar a sua história, quer pegar a minha história. Não, a minha história não serve em você. É não aquela é. história do sapato, o meu sapato não serve em você. Então, quando a gente recebe essa visão, né, esse mapa na mão, ele leva a gente para um outro lugar. Um lugar de liberdade, um lugar de paz, paz emocional. As Hum. nossas. Ah, outra pergunta importante: como estão as suas relações com os amigos, com as pessoas? Você se desfez de alguns amigos, selecionou mais? Como é que ficou a história da sua relação social? Ótimo, essa pergunta é maravilhosa, porque eu coloquei limite nas pessoas, né? Muito bom. Lembra que eu te disse lá da questão da autoconfiança? Quem não tem autoconfiança, quem tem autoestima baixa, as pessoas fazem de você um bonequinho de, como é que chama aquele bonequinho assim, sabe? Fantoche. É. Fantoche. Então, eu coloquei limite nas pessoas. Em algumas pessoas eu cortei relação, porque já não fazia mais, né? E outras eu tive que pôr limite. Então, aprendi a falar não para algumas coisas e, né, me colocar ali em primeiro lugar.
Porque quando a gente não está bem definido nas nossas emoções, a gente quer agradar muitos outros porque a gente quer receber algo em troca. Isso é muito sério, né? É, com Então, certeza. nossas relações ficam muito complicadas. E hoje, graças a Deus, assim, eu sei, aprendi a organizar melhor as minhas relações e me relacionar Uhum, melhor com as pessoas. é. E isso fez bem para mim e também acredito que para as pessoas, né, Sim, com ao nosso certeza. redor. O curso tem muitas matérias, né? O mapeamento das emoções, ele abarca muitas coisas. Então, vou falar aqui algumas coisas, com certeza vai ficar algumas de fora. De todas Sim. essas matérias que a gente teve ali, qual foi, pode ser uma ou duas, três, quantas você quiser, que mais te chamou atenção? A gente fala de ansiedade, depressão, autoestima, família, por que eu escolho o que eu escolho, É, ressentimento, eh, sogra, valor, preço, enfim, ciúme, inveja, né? Que mais, eu me lembro o que mesmo. que te chamou a atenção, assim, qual foi a matéria, né, o capítulo ali que mais mexeu com você? Ah, eu acho que foi a questão familiar, entender ali as fronteiras, o que é a família emaranhada e a família Desligada? desligada. Então, eu consegui fazer essas diferenças até para entender um pouco o porquê que meu marido é do jeito que ele é e por que eu sou do jeito que eu sou. Eu tenho uma família mais emaranhada, meu marido tem uma família mais desligada. Uhum, Então, às vezes, eu tentava cobrar ele um pouco de certas coisas, mas ele não viveu aquilo, ou para ele é normal. uhum, Enfim, entender essas fronteiras familiares e que mais? A do ressentimento também foi bem importante, porque como eu te falei, né, ficava ressentida ainda, querendo ou não, né, é, do pai que abandonou, enfim, não foi pai de verdade. uhum, Então, consegui me livrar de muitos ressentimentos. E a questão de falar não, né, de aprender essa questão do falar não. E outra coisa também, depressão e ansiedade, na época não me atingia, mas eu assisti todas as aulas. E por mais que na época, assim, eu não era uma pessoa, não tinha nenhum transtorno de ansiedade nem depressivo, mas eu passei por isso depois. Então eu soube identificar para me cuidar. Até uhum, um ponto interessante de falar. Eu fiz o curso em 2019, 2020, e em 2021 eu ganhei a minha filha, em maio de 2021. uhum, E aí eu entrei num processo de depressão e ansiedade, uhum, onde várias coisas ali mudou na minha vida e eu não soube lidar, mas eu consegui identificar, porque eu já tinha ouvido falar disso, já tinha estudado no curso sobre isso. Então, eu fui procurar ajuda, não esperei muito, né? sim. E aí eu fui procurar uma ajuda, uma coisa um pouco mais específica. Então, fiz ali terapia para cuidar daquilo naquele momento, e em 6 meses eu já estava curada. Eu estava Uhum, super bem, tanto que logo depois eu quis engravidar, nós fizemos outro filho. Então, assim, é interessante falar isso, porque por mais que alguma matéria ali não tá te servindo, entre aspas, para aquele momento, mas vai te servir para o resto da vida. É sim. isso que importa, E né? é como se fosse assim: "Eu já vi esse filme aí, gente, espera aí". É, Aí quando o filme começa: "Eu já vi esse filme, espera aí, 2 minutinhos que eu já lembro". Aí começa: "Ah, né? eu já sei, é isso, isso, isso". Então assim, Exato. são É matérias. uma educação emocional, É, eu acredito. exato. É E educação emocional. você consegue perceber, eh, o valor disso a longo prazo? Com certeza. Porque, meu Deus, já falando por isso mesmo. Uhum, Porque se eu não tivesse me cuidado na depressão que eu tive pós-parto, eu não estaria aqui hoje. Eu não uhum, sei o que teria acontecido comigo, porque eu não sei, realmente foi algo hormonal e também foi algo que, né, quando você tem um filho, você se depara com a sua versão infância, sim. e aí vem alguns gatilhos.
Uhum. Você deve saber muito bem do que eu estou falando. Então, eu tive que tratar bem numa questão muito específica. Então, assim, se eu não tivesse essa bagagem bem estabelecida ali, de ter cuidado das minhas emoções antes, né? Você imagina como seria uma depressão pós-parto de uma pessoa que não tinha se cuidado antes emocionalmente, não tinha toda essa bagagem de conhecimento, né? Eu digo que foi assim a divisor de águas na minha vida, né? A Mari antes do curso e a Mari depois. Porque não é que você vai fazer o curso e você nunca mais vai ter um transtorno, alguma coisa, passar por algum problema. Imagina quem perde um filho, uma mãe, Uhum. né, passa por um luto. Então você vai passar ali, você vai continuar passando por momentos difíceis emocionalmente na sua vida, mas de uma forma diferente. Você vai conseguir olhar de uma forma diferente, você vai conseguir lidar de uma forma diferente. Você vai procurar ajuda porque você sabe que você precisa dessa ajuda. Então você não vai se afundar no fundo do poço nunca mais. Mas você vai passar por alguns problemas, mas aquilo não vai te levar para o fundo do poço, entendeu? Mas enquanto estivermos vivos, vamos ter desafios, problemas, mas Sim, eu costumo dizer assim, você aprende a fazer dos teus problemas uma questão. Eu tenho aqui uma questão para resolver, não necessariamente um problema. É uma é questão que eu vou resolver. Problema é o que não tem solução, né? verdade. Então, tem uma solução? Tem um caminho? Ok, vamos resolver. E vai resolver. E aí você tem aquela tranquilidade emocional, você tem aquela paz na alma, no coração, que te permite olhar para as coisas, ser grata, que te leva a abundância chega na tua vida porque você passa a ser uma pessoa grata. É, as pessoas que não servem, entre aspas, não servem para você, né, mas serve para outra pessoa, mas você aprende a afastá-las, você aprende a levantar e construir essa fronteira. Então, Sim, isso, importantíssimo. isso vai permeando. Quando você vê, você foi contaminada, no bom sentido, pelo autoconhecimento. Sim, Ele te com pegou. certeza. É, graças a Deus. Bom, Mari, a gente está chegando ao fim. Sim. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estiverem ouvindo aqui e que talvez se sintam aí perdidas, angustiadas, porque tem uma coisa aqui que eu ia falar da gravidez, né? Só Ah, para é verdade. deixar passar. Sim. A ansiedade, a depressão chegou ali na primeira filha, porque você também tem um outro fator, né? Que é o fator que é muito delicado, independente do tempo que a gente mora em outro país, a gente vive um luto de largar a Uhum. nossa nacionalidade. É um processo de você, né, pertencer a uma outra nação. Então, esse Sim. processo, que também é inconsciente, as pessoas acham que isso não é nada, que não está acontecendo nada, mas está. E aí, quando você tem um filho num outro país, isso traz um conflito e pode gerar um processo depressivo, que é Uhum. desencadeado por um medo inconsciente. Então, eu queria te falar isso, porque Uhum. serve para você e para outras Interessante. pessoas. Sim, sim. Tem um medo inconsciente, meu Deus, eu não estou na minha terra, eu não estou no meu país. É. Meu filho vai crescer aqui porque você está, vamos dizer assim, estou plantando uma árvore. Aonde? Na terra que não é minha. Eu estou botando um filho Uhum. numa terra que não é minha. É Sim, claro que isso não está claro para todo mundo, mas sim. isso é de extrema importância, né? E uma coisa que a gente deveria seria importante eu fazer um vídeo sobre isso, falar nas redes sociais, porque quando você tem filho, e você mora em outro país, é muito comum essa depressão chegar no primeiro filho. É muito mais comum do que você imagina. Mas, graças a Deus, já te pegou ali, né? Você já tinha o vírus, já estava no seu corpo, ele pá, É. bateu rapidamente E foi embora, graças a e foi Deus. embora, graças a Deus. Então, vou deixar você deixar aí sua mensagem final para as pessoas que estiverem ouvindo a gente aqui agora. Bom, eu acho que o que eu poderia falar para as pessoas, se cuidem,
Não se abandonem. Não importa a tua idade, porque o passado passou, o amanhã virá, mas e o hoje, né? Isso, Então, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Se cuidem, procurem ajuda, se tratem, tratem das emoções, porque a conta vai chegar. E o isso, quanto antes você se cuida, a conta tá um pouquinho menos do que deixar para amanhã, né? Para amanhã vem mais juros e juros e juros. Então, procure ajuda, é, né? Hoje o nosso acesso às coisas, olha, sai lá do outro lado do mundo, me ajudou e me ajuda até hoje, com tanto conteúdo maravilhoso, não tem mais né? desculpa, né? Não tem, não Tem mais tem, não desculpa. tem mesmo. Quem quer, faz, quem não quer, dá uma desculpa. E a pessoa às É. vezes dá desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não sei o quê. Não existe isso, gente, não existe isso, né? Não existe isso. Eu tenho aqui histórias de pessoas com muito dinheiro, tenho história de pessoas que ganhavam ali R$ 1.000 por mês e o curso era 3.000 e a pessoa começou a juntar. Não, eu vou começar a juntar. E começou a juntar de 25, de 50, de 250 e fez empréstimo no final das contas. A gente tem um caso agora de um aluno que ele com certeza ele já se manifestou e eu vou convidá-lo para fazer o podcast com a gente, que ele conta a história dele lá, quando apareceu a turma, e foi agora em fevereiro deste ano, né? Aham. Então, tem apenas 3 meses aí, né? Não sei quando que esse vídeo nosso aqui vai ao ar, porque vai ser editado, coisa e tal, mas tem ele com 3 meses só de curso, ele disse, quando eu comprei, eu estava dormindo no carro. Eu não tinha onde Nossa. dormir, eu não tinha casa, eu não tinha nada. E aí a pessoa fala: "Ah, você vai comprar um negócio desse? Você tá maluco? Pô, você tá louco, né? A pessoa tá dormindo no carro, não tem dinheiro, vai comprar um curso de internet de 3.000 de uma moleque, não sei o quê." Ele falou: "Olha, eu não sei explicar, mas alguma coisa dizia no meu coração. Você precisa entender o que aconteceu com você." E Hum, ele foi abandonado depois de 30 anos de casado, enfim, não vou contar a história dele aqui, deixa para o próximo podcast. Então, ele sim. estava assim, muito grato pela transformação. E tem uma É. frase que eu quero deixar aqui para encerrar, como você disse, se cuidem, se cuidem. Então, se cuidem, não dê desculpa, não deem desculpa. Hoje em dia, a gente vê, coma isso, coma aquilo, faça exercício, suco disso, suco daquilo, e ainda não se falam tanto das emoções. Não se É. falam como deveriam falar, porque às vezes a gente vê pessoas falando, mas assim, não, você tem que acordar e levanta e não sei o quê. Não é assim. O que que você já fez hoje? Calma, gente, nem acordei ainda já. O que que você já fez hoje? Não fiz nada, acabei de acordar. Não sei nem se eu vou conseguir chegar no fim do dia bem, entendeu? Minha vontade é nem de levantar da cama e já estou sendo cobrada, né, por essas mídias e redes sociais, etc. Não é fácil assim. Mas eu vou deixar a minha frase final, que eu falo muito, né? Então, para a gente encerrar aqui nosso Pérola Cast com mais uma pérola, Pérola inteira. né? Mais uma pérola, que são essas pérolas, né? E o que são pérolas? Pérolas são aquelas coisas, né? Aquelas pedrinhas como essa aqui, por exemplo. Não sei se dá para ver, né? Dá. E é tão difícil você ir lá no fundo do mar para conseguir uma pérola, né? É tão difícil, é tão raro. Quando você descobre, ela se torna uma joia e ela tem um valor, ela encanta com uma beleza, mas ao mesmo tempo uma sutileza, um brilho, uma coisa que você. Não há quem diga, horrível isso aí, não tem quem diga isso. É, todo mundo aprecia aquela beleza, aquele cintilante, aquela coisa que você não sabe explicar. É uma vida. E aí eu deixo essa frase para vocês: a vida é um espetáculo imperdível. Devemos vivê-la plenamente enquanto estamos aqui. Com Viva certeza. e viva plenamente. Um beijo grande, Mari. Muito Um obrigado pela beijo, sua Thay, participação. obrigada. Que essas suas palavras, já é tarde aí no Canadá, né? Com 2 crianças pequenas, e se dispôs a vir gravar esse Pérola Cast, que essa sua palavra seja uma semente. Amém. Tinha que chorar agora, gente. Acabando já. Ah.
Obrigada, Às Thay. vezes Você é maravilhosa. a gente nem imagina, né? Que talvez uma pessoa que estava aqui ouvindo esse podcast, ouviu até o fim, que vai ser grandinho, e aí no final ela, sabe, sente aquilo, a esperança para mim, a esperança para você. Eu não posso comprar seu curso, não precisa, não precisa. Só creia que há uma esperança para você. O nosso caminho, quem faz é Deus, e Ele faz caminho aonde não há caminho. Amém. Eu creio. Obrigada, Thay. Nada, querida. Bye, bye.